Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer a Paubit, uma empresa portuguesa que produz ferramentas de elevada precisão. Fundada em 1916, portanto com mais de 100 anos, a Paubit emprega atualmente 260 pessoas e fatura cerca de 30 milhões de euros. O CEO e acionista Jorge Ferreira revela a chave para a gestão milimétrica, com aposta contínua na inovação e na tecnologia, de uma empresa que, a partir de Albergaria à Velha, no distrito de Aveiro, alimenta a indústria europeia e dá cartas para o mundo inteiro. Jorge Ferreira, muito obrigado por nos receber aqui na Paubit, portanto, perto de Albergaria à Velha. Qual é que tem sido o segredo do sucesso de uma empresa que é um player europeu nesta área muito específica estamos a falar de ferramentas de alta precisão? Pode-nos explicar melhor qual é o negócio? Sim, o nosso negócio, basicamente, nós fazemos ferramentas de elevadíssima precisão e de elevada dureza também. Portanto, aquilo que permite as nossas ferramentas usinarem ou maquinarem a aços temperados é precisamente o facto de serem muito mais duros do que esses materiais que são trabalhados. São materiais de alta dureza e de alta resistência, nomeadamente tungstênio e diamantados, seja diamante industrial, seja CBNs. No fundo, aquilo que está na gênese do sucesso empresarial desta e de quase todas as outras empresas é a equipa. Portanto, as pessoas são o elemento fundamental em qualquer empresa. Depois vem tudo o resto que auxiliam essas equipas a terem sucesso e a fazerem melhores produtos, a atenderem os clientes da melhor forma possível e com os prazos que são pretendidos, nomeadamente com investimentos em maquinaria de alta precisão, de topo de gama e com a profundidade em termos de gama e em termos de capacidade de produção que é necessário para atender cabalmente todos os nossos clientes. Mas peço desculpa, são ferramentas que funcionam para a indústria, mas, por exemplo, aliás, temos aqui até um catálogo extenso, mas estamos a falar também de pedreiras, portanto, ou seja, tem de ser um nível de resistência absolutamente brutal. Sim, o negócio da Paubit há muitos anos atrás, portanto, basicamente há mais de 100 anos, 107, 108 anos atrás, constituiu-se precisamente pelas ferramentas da pedreira, ou das minas neste caso, eram brocas de perfuração de grande dimensão, até 11 metros de comprimento. Portanto, começamos a fazer essas ferramentas para as minas. Estávamos envolvidos com um grupo, que era o Grupo SAPEC, na altura, que tinha muitas minas, quer em Portugal, quer em África. Precisavam de ferramentas para fazer essa tal mineração e para fazer essa mineração, no fundo, a barrena consegue fazer a perfuração dentro de pedra, nomeadamente até em granito, porque tem uma ponta em tungstênio, que é de alta dureza. Depois evoluiu para o negócio do antidesgaste e mais tarde o negócio de ferramentas de corte, que é hoje em dia o nosso core business, embora mantenhamos os outros dois negócios, segmentos mais pequenos, no nosso portfólio de produtos. Mas, por aquilo que também já vi na visita à fábrica, mas implica de facto um investimento enormíssimo em equipamentos, em máquinas que... Às vezes chega a haver uma máquina que é cerca de um milhão de euros. Sim, temos muitas. Infelizmente ou felizmente, a nossa indústria é uma indústria de capital intensiva. Porquê? Nós trabalhamos em microns de tolerância, ou seja, 1 milímetro, 1000 vezes inferior a isso é 1 micron. Nós trabalhamos com tolerâncias muito apertadas. Muitas das nossas ferramentas têm tolerâncias entre 10 a 20 microns de tolerância no dimensionamento da própria ferramenta, portanto, com precisões muito mais elevadas do que um Rolex ou que as peças de um Rolex, no fundo. O porquê dessa tolerância? Porque elas depois estão a fazerem RPMs, até 20, 50 mil RPMs de revoluções por minuto numa fresadora. Qualquer diferença de tolerância faz vibração na ferramenta e ela partirá. Portanto, nós trabalhamos com tolerâncias extremamente precisas. Para isso temos de ter umas condições, de facto, topo de gama, em termos das máquinas que utilizamos, das instalações que temos, do controle de temperatura que é necessário, porque até a própria temperatura faz variar a capacidade de medição dessas mesmas ferramentas e, portanto, é uma indústria que é globalizada, portanto, nós competimos com todos os países basicamente desenvolvidos no planeta, não é? Onde há fábricas similares às nossas. No caso europeu, a maioria das fábricas parecidas com as nossas estão no norte da Europa, nomeadamente na Alemanha e na Suécia. E esta acaba por ser das maiores do sul da Europa? Independente, somos basicamente, não somos uma grande empresa como algumas das nossas concorrentes são, em termos de multinacionais com muitos bilhões de faturação,
mas temos uma panóplia de produtos e de gama de produtos que concorre bem com eles e muitíssimo bem em termos de qualidade, porque o fator crítico de sucesso na nossa indústria é precisamente a qualidade das ferramentas e da produtividade que traz aos nossos clientes. Uma coisa que é extraordinariamente interessante no nosso setor é que nós só conseguimos vender uma ferramenta a um dos nossos clientes quando fazemos prova que a nossa ferramenta lhes traz mais produtividade do que a ferramenta que eles já estão a utilizar de um outro concorrente. Portanto, só depois fazemos prova que a nossa ferramenta é melhor do que a do concorrente é que conseguimos fazer a interação comercial com o cliente e, a partir daí, ser o fornecedor desse mesmo cliente nessa mesma operação. Trabalhamos com clientes muito exigentes, nomeadamente a aeronáutica, automóvel, ferrocarril, tudo aquilo que é maquinação, metalomecânica em geral, moldes aqui em Portugal, por exemplo. Todos esses clientes têm um nível de exigência muito elevado e as nossas ferramentas têm que estar preparadas com a última tecnologia disponível e com a melhor tolerância e todos os dias, sempre, em cada fornecimento, ou seja, a constância de qualidade no fornecimento é crítica. E é isso que nos depois consegue separar da concorrência, é a produtividade que nós trazemos com novos conceitos, novas formas, novas geometrias, novos desenvolvimentos que nós estamos sempre constantemente a inovar em termos de ferramenta e da solução e da gama de soluções que nós temos de ferramenta. Além dos clientes a nível nacional, nas áreas que referiu, quais é que são os principais mercados lá fora? O nosso principal mercado na Europa é a Alemanha, que é o motor industrial a nível europeu. Portanto, a Alemanha é um país muito importante para nós. Estamos a crescer também muito na França, que é um país que tem uma capacidade muito boa em termos da indústria aeronáutica e, por exemplo, desde centrais nucleares, a maquinação de materiais muito difíceis como titânio, como aços extremamente difíceis de trabalhar. Portanto, a nível europeu é o nosso maior mercado, são cerca de 50% da faturação, depois os outros 50% repartimos pelo resto do mundo, nomeadamente o continente americano, a Ásia e por aí vai. E países como, enfim, tenho de fazer essa pergunta porque tem a ver com os temas precisamente da alta qualidade e da precisão, enfim, de um negócio como o vosso, mas às vezes a imagem que alguns países têm, ou alguns povos têm sobre os portugueses, não é necessariamente que temos esta precisão e esta qualidade. Ainda é um estigma, ou já, enfim, tem vencido esse estigma ou ele ainda existe? No início foi claramente um estigma que existia, portanto, o nosso país não era propriamente um país que estivesse associado a novas tecnologias e indústrias de alta precisão. Hoje em dia, eu diria que nos últimos 10 anos, essa mudança foi operada e é isso que nos permite ter taxas de crescimento bastante elevadas, que comparam muitíssimo bem com os nossos concorrentes internacionais. Nós temos vindo a crescer bem mais do que o nosso setor. Isso quer dizer que os nossos clientes cada vez mais nos reconhecem. Quanto ao ano? Nós temos feito uma média de uns 20% ao ano em termos de crescimento médio nos últimos 6 anos, por exemplo. E neste momento qual é que é o volume de faturação? Este ano vamos fechar o ano acima de 30 milhões de euros em termos de faturação. E quantas pessoas é que emprega aqui, sobretudo aqui, não é? Sim, estamos à volta de 250 pessoas. Como é que, imagino que uma parte importante do vosso negócio tenha muito a ver com a inovação. Aliás, foram um prémio Cotec Inovação há alguns anos. Isso implica, enfim, um investimento contínuo na parte toda da A&D? O que é que está nos planos em termos de inovação? Sim, foi um dos fatores críticos de sucesso, foi precisamente nós temos um departamento de desenvolvimento e de investigação que está cada vez mais forte, cada vez com mais engenheiros. Nós temos a felicidade de estar aqui no meio de um polo de 3 grandes universidades, a do Porto, de Aveiro e de Coimbra. Portanto, temos a capacidade de atrair talento das nossas universidades de engenharia e, no fundo, a Palbit é uma das melhores referências nesta zona em termos de quem quer seguir uma carreira a nível de engenharia e no desenvolvimento de produtos. Temos tido uma equipa fantástica a nível de desenvolvimento de novos produtos que tem lançado sucessivamente novas tecnologias e novas soluções ferramentais que têm provado o seu valor face à nossa concorrência. Volto a dizer, nós só conseguimos vender depois de provar que a nossa ferramenta, a nossa solução é melhor do que a do concorrente e que temos um serviço adequado àquilo que é a necessidade do cliente, com uma resposta muito rápida, inclusivamente no desenvolvimento de novas geometrias, de novas soluções, em situações muito particulares, em que alguns dos nossos concorrentes de maior dimensão não querem tocar nos especiais, querem apenas fazer nos ISOs, aquilo que é as ferramentas mais comuns e não aquilo que dá mesmo muito trabalho e algum risco, que é desenvolver novas ferramentas e novas soluções customizadas à necessidade do cliente.
E, portanto, para isso precisamos de um departamento de topo em termos de investigação e desenvolvimento que, de facto, tem dado provas que é capaz e que tem um sucesso tremendo e que nos ajuda muito a vender as nossas soluções. E na indústria em geral, enfim, na indústria metalomecânica com certeza também, tem sentido nos últimos anos a dificuldade na captação de mão de obra, eu não digo talvez não tão qualificada como a que estava a referir, sente também esse problema? Eu acho que é um problema mundial, ou seja, se for aí... Não é apenas nacional, é verdade? Não é apenas nacional. Em cada um dos países onde nós vamos, e nós os exportamos para 74 países ou 75 países no mundo, em todos eles nos dizem exatamente a mesma coisa. Há escassez de mão de obra qualificada e o discurso é exatamente o mesmo em todo lado. No fundo, nós temos um processo de concorrência, não é? Em que basicamente as empresas têm que atrair talento e têm que saber motivar esse talento e fazer a evolução da carreira dessas mesmas pessoas, atraí-las, conseguir dar-lhes projetos que sejam aliciantes, motivantes, que elas consigam ser felizes e ter um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho que seja adequado àquilo que é o necessário desenvolvimento do ser humano, primeiro, que o ser profissional, digamos assim, a seguir. Esta indústria é uma indústria que tem de olhar também com especial atenção para questões de sustentabilidade. Pergunto eu, é possível haver uma elevada taxa de reciclagem, por exemplo, de alguns destes materiais? Sim. O nosso setor é um setor que eu acho que é um bom exemplo daquilo que deve ser a indústria mundial. No sentido em que, por exemplo, o tungstênio, que é a nossa base de trabalho para as nossas ferramentas, aquilo que é o core business, é todo ele reciclado, ou seja, a componente de matéria-prima que vem das minas para a incorporação na matéria-prima que usamos nós é cada vez menor, ou seja, porque há uma clara tendência de reciclagem do material que é usado, quando já não está capaz de trabalhar ou de usinar, vai para uma lata, depois é recuperado, seja por nós, seja por outros concorrentes que apanham esse material e depois volta ao início do ciclo de produção, reintroduzindo-se novamente na cadeia de abastecimento das matérias-primas e, portanto, hoje em dia já está à volta de 2/3 do metal duro que é produzido já tem uma origem de reciclagem e essa tendência é de crescimento, ou seja, cada vez mais vai ser o reuso da mesma matéria. Relativamente ao processo de fabrico, nós tentamos diminuir a pegada carbónica que usamos. Se vir, toda a fábrica já está coberta com painéis fotovoltaicos. Estamos agora a fazer um investimento muito grande em aumento dessa mesma capacidade de produção de energia a partir de energias renováveis. Portanto, temos essa preocupação do negócio ser sustentável no tempo. Uma empresa que tem 108 anos de existência é sustentável, tem de ter alguma coisa que realmente a faz perdurar tanto tempo e a nossa preocupação é que o futuro, o amanhã seja melhor para todos nós e para isso temos de ter muito cuidado como é que fazemos o que fazemos e com o menor impacto possível na natureza e na pegada carbónica. Na rubrica A Minha Maneira, pergunto sempre qual é que é, no fundo, o seu estilo de gestão e de liderança? Olha, sou mais um na equipa, portanto, quando temos um problema ou quando temos um desafio, estamos todos juntos, unidos nessa mesma direção. Nós caracterizamos por ter um achatamento, não há grandes diferenças entre digamos, desde o chão de linha até a administração superior. Nós diariamente somos muito acessíveis, estamos presentes com as pessoas e basicamente somos muito rápidos na tomada de decisões porque conhecemos bem o negócio, todos nós, e com isso somos muito rápidos a tomar decisões e a dar gás a todos os novos projetos que tínhamos que desenvolver. E tanto é CEO e é administrador, uma estrutura acionista portuguesa, de capital português, em que em 2002 avançaram, portanto, com o processo de MBO. Isso, qual é que foi a aprendizagem disso? Foi enorme, portanto, o nosso percurso... Basicamente, onde sentimos mais dificuldades é exatamente no início, é um bocado tipo levantar voo com um avião, onde se gasta mais energia é precisamente no início da descolagem, depois já estar na estratosfera já gasta menos combustível e é muito mais fácil continuar a meter em andamento. Portanto, nós na altura, eu e mais 2 sócios na altura éramos bastante jovens, eu no meu caso tinha 30 anos, 31 anos, portanto era bastante jovem e vinha de um setor completamente diferente, portanto foi um início de vida bastante intenso, digamos assim, com uma dedicação total ao negócio e que deu bons resultados e deu frutos. E essa acabou por ser a maior dificuldade que enfrentou até hoje, por exemplo, na rubrica
assim conseguimos, eu pergunto habitualmente, qual é que terá sido o maior obstáculo que enfrentou e como é que o superou? É assim, obstáculos, houve várias crises, uma empresa que é centenária já viu todo tipo de cenários macroeconómicos, portanto houve crises de facto muito complicadas, nomeadamente a crise do Covid, antes em 2009 também foi um parão na indústria a nível global, portanto nesses momentos de grande crise obviamente cria um bocadinho mais de stress, mas com o andamento do projeto obviamente cada vez que nós crescemos as dificuldades já se põe a outro nível, já não é a questão da parte económica meramente, mas de quais são os caminhos que nós vamos traçar para desenvolvermos a empresa, para fazermos crescer, para fazermos motivar a nossa equipa e fazer o projeto, de facto, ter mais sucesso que aquele que já tem anteriormente. Nós aqui temos uma coisa que é engraçada, que é, quase todos os anos dizemos, foi o nosso melhor ano de sempre. Portanto, isso é a motivação que toda a gente aqui na empresa tem, é aquele orgulho de chegar ao final do ano e poder dizer, olha, foi novamente o melhor ano de sempre até à data. Esperemos que este também seja. Não é pouco provável que assim seja, ou seja, eu acho que este ano vai ser novamente o melhor ano de sempre. Na rubrica Portugal 2043, eu pergunto-lhe como é que imagina o país nessa altura, portanto em 2043, quando o país estiver a celebrar 900 anos, se contarmos o Tratado de Zamora, mas sobretudo como cidadão, o que é que gostaria que mudasse nos próximos 20 anos para termos um país bem melhor? Eu acho que Portugal tem uma força por si mesma, porque é dos países mais antigos da Europa. É um país que tem uma história única. Nós temos um povo que é único, eu acho que tem imensa força, tem imensa resiliência, temos um futuro otimista à nossa frente. Aqui e ali somos um bocadinho mais pessimistas do que o que deveríamos ser, eu acho. A nível político devíamos ser mais otimistas e lançar projetos mais desafiantes para a frente, com uma visão de mais longo prazo. Eu acho que a grande batalha para a frente vai ser cada vez mais a produtividade, porque temos um problema que é, para a frente, com certeza que a população não pode continuar a crescer ao mesmo ritmo que cresceu nos últimos 20 anos, portanto vai ter que haver algum abrandamento em termos do crescimento populacional como um todo, e isso vai trazer o tema do envelhecimento populacional. Como é que se resolve este problema de termos pessoas um bocadinho mais velhas do que eram anteriormente e ao mesmo tempo um bom nível de vida para toda a gente? Tem que haver mais produtividade, portanto temos que pensar nos processos, nas fábricas, quais são os sectores que nós agarramos com força e que levamos para a frente e que nos façam distinguir da nossa concorrência, porque essa há de sempre existir a nível mundial. E, portanto, nós temos que dar uma maior ênfase àquilo que é o desenvolvimento do país. Eu acho que o nosso país, para efeitos de desenvolvimento industrial, tem uma situação única, muito boa, temos uma população bem treinada, jovens cada vez mais qualificados, temos os sistemas a funcionarem cada vez melhor. Globalmente, o nosso país, na Europa, é um dos melhores países para se investir. Portanto, eu falo isto não porque sou apenas português, também eu falo com o coração, porque realmente sou português, mas conhecendo o mundo como conheço, viajei pelo mundo todo durante muitos anos a fazer mais de 12 ou 15 vezes a volta ao mundo por ano, conheço o planeta de uma forma geral muito bem e posso lhe dizer que o nosso país compara favoravelmente com a maior parte dos outros países que eu vejo. Portanto, nós temos muitas bases para fazer sucesso para a frente. Tínhamos o empenho e a persistência de o fazer todos os dias. E a lição deste negócio e da própria Paulbit, estamos a falar de metal duro e de precisão, isso ajudaria Portugal? Ajuda, nós com certeza que a indústria, tudo aquilo que se faça tem que ter ferramentas, de uma forma ou de outra. Portanto, o nosso setor é um setor que é um bom barómetro para o andamento da indústria a nível global. Portanto, tudo aquilo que se produza fisicamente tem que haver, de uma forma ou de outra, ao longo do processo de fabrico, o contacto com ferramentas tipo as nossas. Portanto, é uma indústria que eu acho que tem muito futuro e que vai acompanhar para a frente. E terá sempre lugar para os melhores. Agora, é uma indústria dura no sentido em que nós concorremos realmente pela inovação, pelo desenvolvimento, por apresentar melhores soluções que os nossos concorrentes. E
põe claramente uma tónica muito forte naquilo que é competitividade e aquilo que é estar sempre à frente em termos tecnológicos e em termos de desenvolvimento de novas soluções, com melhor serviço aos nossos clientes, com uma gama de soluções que obviamente cubra o máximo de necessidades possíveis em cada um desses mesmos clientes. Eu acho que nós temos muito para desenvolver para a frente, estamos otimistas quanto a isso. Jorge Ferreira, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Pode ver o sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.sapo.pt e também na Euronews. Aliás, fica disponível sempre no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã, que sai com o jornal Nascer do Sol. Conto consigo na próxima semana.